Caros irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Muito bom reencontrá-los aqui. Alguns já conheci ontem à noite. Muito bom recebê-los também no coração. Espero que em Deus possamos aí estreitar os nossos laços fraternos. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. Nós leremos responsivamente este texto. A palavra de Deus assim nos diz. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo e precioso Deus, permita que sejamos alvos da graça e da iluminação do Senhor
para compreendermos com clareza a palavra do Senhor. Ó Deus bendito, fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus nós suplicamos, porque sem a ação especial, graciosa, extraordinária do Espírito do Senhor, nós não compreenderemos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos edificados, genuinamente edificados, pela aplicação da palavra do Senhor em nosso coração. Ajuda-nos, é o que nós clamamos e clamaremos sempre, em nome do nosso Redentor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, como nós podemos ter a vida e o vigor renovados ou restaurados, quando esta mesma vida, vigor ou esperança, quando tudo isto é arrancado de nós violentamente, e o que nós encontramos diante de nós é dor, desespero, falta de esperança, não acreditamos mais nas coisas. Como renovar tudo isto? Ao longo dos anos, a igreja tem dado respostas a estas perguntas, e de uma forma muito particular, a igreja tem comprado uma forma estranha de renovar as forças. Ora, os nossos amados irmãos se inclinam para consumismo, para distração, ora procuram viagens, ora procuram falsas, ora procuram heresias, ora procuram autoajuda. Como nós podemos de fato enfrentar estes problemas sérios da vida, estas decepções tão frequentes na vida de alguns, na vida de outros nem tão frequente assim? Mas como nós podemos ter a nossa vida renovada quando a violência arranca de nós a esperança? Eu penso que o texto aqui descrito pelo evangelista Lucas responde a esta questão. O que nós teremos aqui é pelo menos uma divisão de 3 pontos. A primeira divisão irá acontecer aí, e nós observaremos isto dos versos 13 a 24, o que nós veremos, e os irmãos perceberão isto com clareza também, é a história da redenção, da vida de Cristo, da sua ressurreição, é a história de Cristo, a história da redenção, contada por uma visão pessimista dos discípulos. Eles colocaram os óculos da falta de esperança, do desespero, e começaram a enxergar as coisas. Dos versos 25 a 29, nós veremos Cristo corrigindo esta visão, e dos versos 30 a 35, que nós veremos será a consequência desta visão corrigida. Então vejamos, nesta trajetória, neste caminho da graça, e eu quero colocar um parênteses aqui, porque sempre surge uma dúvida quando passamos pelo fato estranho dos discípulos não terem conhecido Jesus Cristo enquanto Jesus caminhava com eles. Ora, de fato, nós não sabemos o porquê, e a explicação mais apropriada é que Cristo não quis revelar-se naquele momento, mas logo depois ele se revelou. Mas um dos fatos que me chamou muito a atenção é um fato geográfico, e como as coisas acontecem, não é? Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para esta aldeia chamada Emaús. Alguns dizem aí que eram 10 quilômetros, outros 12 quilômetros, mas o fato é que eles estavam saindo de Jerusalém e indo para esta aldeia. Eles estavam acompanhando, eles estavam indo em direção ao pôr do sol. Quem já viajou encarando o pôr do sol sabe que é uma viagem horrorosa até que o sol de fato se ponha, porque aquela luz solar de fato dói, machuca, incomoda e atrapalha a nossa visão. É muito curioso que eles estejam saindo de Jerusalém, desobedecendo uma ordem de Jesus e indo em direção a esta aldeia, curiosamente caminhando junto ao pôr do sol. É como se de fato até a geografia mostrasse para eles que eles estavam caminhando para o ocaso. Eles deveriam ter permanecido em Jerusalém, eles não deveriam ter caminhado observando a luz solar, a luz do sol se pondo
lá no horizonte. Esta é a ideia de uma fé que vai ficando frágil e vai declinando quando cada vez mais nos afastamos de Jesus Cristo. Pela perspectiva destes dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém, as coisas não estavam boas. Naquele mesmo dia, qual dia? Dia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado. Naquele mesmo dia, eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e eles iam conversando ao longo deste caminho, que é exatamente o que nós fazemos quando estamos então muito tristes e decepcionados com alguma coisa. Nós tentamos nos distanciar para distrair a mente, para fugir deste problema, e se outro estiver conosco, quando estamos a caminho de algum lugar, o que nós conversamos? Se não sobre toda a expectativa que tínhamos, e agora como esta expectativa deu em nada. Eles estavam caminhando e eles estavam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Quais coisas? Sobre Cristo. Então, quero chamar uma outra atenção de vocês. Ainda que a fé destes dois esteja fragilizada, ainda que eles estejam caminhando em direção ao pôr do sol, ainda que a luz esteja se findando no coração deles, prestem bem atenção, ainda assim, o alvo central, na fragilidade da fé destes dois, ainda assim, o assunto central da vida deles, é Cristo Jesus. Prestem bem atenção nisto. Eles amavam o Senhor Jesus de todo o coração, e ainda que decepcionados por não terem visto Cristo ainda assim, o ponto central da discussão deles, da conversa deles, era sobre o Redentor. Qual tem sido a sua conversa ao longo destes dias? A centralidade dos seus comentários tem de fato contemplado o senhorio de Jesus Cristo? Verso 15, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, caminhando distraidamente. Um terceiro viajante, se apresenta, e a caminhada agora acontece com aquele de quem eles estavam falando, só que nós vemos no verso 16 que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. De fato, nós podemos imaginar e supor diversas coisas e elaborarmos aqui algumas considerações. A tristeza impediu que eles contemplassem quem estava ao lado deles. Quando nós estamos muito sobrecarregados de problemas sérios, graves, envolvendo trabalho, família, amigos, igreja, não é difícil imaginarmos algo. Por exemplo, nós caminhamos e o peso destes problemas é tão grande, que nós parece que nós só conseguimos olhar para o chão, ou caminhamos olhando assim para o nada. E de repente, caminhando pelas ruas, nós percebemos que alguns metros lá adiante, pensamos assim: puxa, parece que alguém chamou meu nome. A gente olha para trás e de fato alguém nos cumprimentou e nós dizemos: oi, desculpa, eu não estava prestando muita atenção. Então veja, nós podemos elaborar aqui uma série de conclusões, mas o fato é que Cristo não permitiu que naquele momento eles pudessem perceber quem Ele era. E aqui fica um outro aspecto deste texto extraordinário, riquíssimo em detalhes. Cristo se dá a conhecer quando Ele quer, quando Ele deseja, faz parte da sua soberania, faz parte do seu domínio, é prerrogativa dEle, dar-se a conhecer quando Ele entender que chegou o momento. Verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos, por quê?
porque eles foram confrontados novamente com a pessoa mais importante da vida deles. Eles estavam comentando sobre os fatos, mas quando aquele estranho perguntou o que estava acontecendo, eles foram obrigados a lembrar que, para eles, Cristo havia prometido ressuscitar, mas eles não viram isto. Este confronto com esta realidade duríssima da ressurreição, que eles não viram, fazem com que eles parem entristecidos. Novamente a centralidade é Cristo. Então veja, estamos tratando de experiência aqui, desta experiência da vida cristã, mas veja que o texto, a centralidade do texto é sobre Cristo, a ausência ou não no coração, esta realidade bendita de sabermos que Cristo ressuscitou, e isto tem que trazer implicações imediatas à vida do cristão. Um, porém, chamado Cleopas, verso 18, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vamos ler o verso 21 a uma só voz? Ora, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Vamos ler o verso 21 a uma só voz? De fato, dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Queridos, qual é a visão destes dois? Eles sabem quem é Jesus. Eles descreveram para este estranho que era o próprio Cristo. Quais são estes acontecimentos? Ora, só você não sabe daquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Nos dá a informação de que o evento que culminou na morte de Cristo, todos aqueles fatos que envolveram a Cristo Jesus, foi um fato notório à cidade. Não era possível que alguém da cidade não soubesse dos fatos sobre Jesus o Nazareno, mas eles avançam nesta explicação e fazem um relato de quem ele é: varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E fazem um outro relato histórico também, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Faltou dizer, o que faltou foi mais ou menos da seguinte ordem, mas as escrituras já apontavam. Isaías apontou e dizia: aos nossos profetas disseram que que o Messias passaria por tudo isto, mas eles não se lembravam muito bem das Escrituras, e nós veremos lá adiante que Jesus faz com que eles então voltem a olhar para trás, voltem a olhar para as Escrituras, para aquilo que diziam os profetas. Mas aqui o que nos chama a atenção é que, quando questionados sobre o que aconteceu, eles responderam adequadamente. Quem era Jesus? Era exatamente aquilo quem eles disseram. Varão profeta, poderoso em obras e palavras, são aspectos que nós encontramos sobre o Redentor, sobre o Messias, lá no Antigo Testamento, lá nas profecias sobre Cristo. Mas vejam que no verso 21, eles disseram algo curioso. Ora, nós esperávamos. Significa o quê?
não esperamos mais. Não porque não quisessem, queriam esperar, queriam de todo o coração esperar, mas a limitação do nosso amor é imensa. Quantas vezes eu e você queremos amar o outro, mas esbarramos em nossas próprias limitações? Quantas vezes queremos amar mais a Deus e esbarramos em nossas próprias limitações, em nosso pecado, em nossa dureza de coração, em nossa mente tardia para crer integralmente em tudo aquilo que a palavra diz para crermos? Quantas vezes nós esbarramos em nossa fragilidade humana? E por que não seria diferente com estes? E por que seria diferente com estes dois discípulos? Eles esperavam, mas não esperavam mais. Nós esperávamos. É verdade. Eles insistem no argumento. Olha, era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do povo. As autoridades foram ímpias contra ele, mas alguns disseram que ele ressuscitou, mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de cumprir as Escrituras e restaurar Israel, mas não esperamos mais. Eles querem mais argumentos e eles fornecem mais argumentos. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Leiam a história de Maria Madalena. São estas mulheres daquela história de Maria Madalena. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, terceiro argumento, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo era mais ou menos assim: eu não vi, nem eu nem o meu amigo, nós não vimos. Aí podemos lembrar de uma passagem de Cristo, quando Cristo confronta Tomé e diz para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Eles estão recebendo informações dos seus amigos de caminhada de fé, dos seus companheiros de viagem, dos seus companheiros de lutas, de testemunho. Estavam lá acompanhando os seus amigos, e estes amigos então estavam trazendo informações, e eles, diante destas informações, ainda assim não conseguiram crer. Meus amados irmãos, se você não encontra Cristo, para onde você vai? Qualquer lugar é lugar. Se Cristo não passa a ser uma realidade intensa, real, verdadeira, tanto faz estar na igreja, fora da igreja. Se você não se encontrou com Cristo, se Cristo não foi ao seu encontro, qualquer lugar é válido para você. Mas aqueles que amam a Cristo e por alguma razão estão decepcionados ou fracassou a esperança, ainda assim a mensagem é: a palavra, a conversa, a centralidade, os seus sentimentos, tudo isto deve girar em torno de Cristo Jesus. É o que estes homens estão fazendo, com uma visão pessimista, com uma visão incrédula, faltou a esperança, falhou, mas ainda assim Cristo é a razão da conversa deles, mas ainda assim por uma perspectiva errada da vida. E é aqui que nós precisamos aprender a observar como esta mudança aconteceu. Você não tem o direito de olhar para o mundo, para a igreja, para o outro, para a vida, senão pelos óculos, pelas lentes da Escritura Sagrada. Porque se você olhar para o lado, para você,
para quem quer que seja, para a vida, sem que você observe tudo isto pelas lentes da Escritura Sagrada, você será alvo fácil da impiedade, você será um alvo fácil do nosso inimigo, você será um alvo fácil da sedução deste mundo, você será um alvo fácil para ter a sua fé também fragilizada. Mas há uma esperança para todos nós, há uma esperança que não morre, apesar de não termos visto como os outros viram, mas vimos também, e esta esperança é Cristo, é Ele quem se aproxima de nós sempre. Foi assim no passado, é assim agora e será sempre assim, mesmo depois de convertidos, é Ele sempre quem vai ao nosso encontro, para nos resgatar do caminho que estávamos seguindo para distante de Jesus. É Ele sempre quem vai ao nosso encontro, e por isso não há espaço na vida cristã para o orgulho, para a soberba, para a arrogância, porque se não for Cristo sempre indo ao nosso encontro, nós iremos para distante dele, rapidamente. Cristo vai ao encontro deles, conversa um pouco, escuta um pouco, e de repente começa a retirar as lentes sujas e embaçadas, e passa então a apresentar uma nova realidade, e é esta realidade que eu e você devemos estar atentos para aprendermos com Cristo também. Então, neste primeiro momento, a realidade descrita por meio dos seus discípulos, que já não tinham mais esperança. Esperávamos, não esperamos mais. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, isto não foi suficiente. Onde entra a ação do Senhor da igreja? Começou lá atrás, mas ganha corpo a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E aqui Jesus explica, já repreendendo os seus dois discípulos, por que eles estavam pensando e sentindo daquela maneira, porque eles eram necios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Nécios aqui não é uma boa expressão, ele não está fazendo um elogio, é algo semelhante ao que ignora fatos, não é aquele ignorante do xingamento, que nós falamos, você é um ignorante, porque é muito bruto para com as coisas ou para com as pessoas. Não é neste sentido aqui o nécio ou o ignorante. Aqui é aquele que sabe, mas ignora aquilo que sabe. Sabe, mas ignora o que deve fazer e como deve proceder. Este é o sentido que se aproxima aqui deste nécio, porque eles sabiam, eles descreveram parte desta realidade, mas ignoraram esta realidade. Eu e você, quantas vezes fazemos a mesma coisa? Ignoramos estes fatos benditos, por exemplo, do cuidado e do pastoreio pleno e magnífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ignoramos o fato que Ele sempre nos levará para pastos verdejantes quando Ele entender que chegou o momento. Ele sempre nos levará, mas no momento em que Ele entender ser mais apropriado. Então veja, a partir do verso 25, o Senhor da igreja passa a confrontá-los e a corrigir então a forma, a maneira como eles estavam encarando aquela situação, e como eu e você podemos aprender com eles. Como? Olha, é algo extraordinário, maravilhoso, lindo, é um dos textos mais ricos que nós encontramos neste sentido. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Convinha. Vocês se esqueceram disto? Vocês se esqueceram que nós teríamos aflições neste mundo? Convém que passemos por aflições. Esqueceram disto? Vocês precisam estar preparados. Nós precisamos estar preparados, lembrando sempre deste fato. E começando por Moisés, verso 27,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Que aula magnífica de teologia bíblica, não é, Alan? Que aula extraordinária. Encontrar ali cada parte, cada texto, cada exposição do Antigo Testamento que falava sobre o Messias, sendo apresentado por ele, o Messias. Como nós podemos ter a nossa vida restaurada, é o que foi a pergunta logo do início. Como nós podemos ter o nosso vigor renovado, nossa alegria restaurada, quando ela é arrancada violentamente de nós, pela Escritura Sagrada, contemplando Cristo. Ele não é a nossa vida, Ele não é o nosso escudo, Ele não é a nossa fortaleza, Ele não é tudo isto, não é o autor e consumador da nossa fé, não foi Ele quem nos apresentou a Deus, Ele não é o nosso fiel advogado, Ele não é o nosso Redentor, Ele não morreu na cruz para nos salvar, Ele nos protege sempre, o tempo todo. Não é Ele o nosso bom pastor, o pastor por excelência, Ele não é aquele Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele não é o nosso maravilhoso conselheiro. Como então nós olharemos as Escrituras Sagradas, procurando Cristo, e não teremos a nossa fé renovada, a nossa alegria restaurada novamente, a nossa esperança trazida de volta, quando contemplamos o Redentor Jesus Cristo? Como nós não nos incomodaremos pelo fato de termos ignorado estas mensagens, estes fatos, estes textos? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, porque era um desconhecido, e os dois não haviam convidado ele ainda. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. A perspectiva de vida parece que começou a mudar. Nós sabemos que mudou porque o texto continua e nós veremos isto já. Mas começou a mudar. Eles queriam continuar ouvindo sobre o que ele falava. Como não seria diferente se, apesar de todo o pessimismo, toda a falta de esperança, toda a desilusão, toda a incredulidade, todo o pecado por causa da incredulidade, fazendo parte do coração destes dois, ainda assim, a centralidade da vida, da conversa, dos pensamentos, dos sentimentos, era Cristo, e de repente alguém passa por eles e começa a expor o que nas Escrituras falavam, o que na Escritura falava sobre Cristo. Como eles permitiriam que este cidadão não continuasse com eles para continuar falando sobre Cristo Jesus? Quando nós encontramos amigos queridos, que nós não víamos há algum tempo, como o tempo é curto, não é? Se nós passamos uma tarde, queríamos passar uma tarde e a noite, mas nem sempre dá. Mas quando nós nos encontramos, o tempo é sempre curto, e a despedida nunca é uma despedida breve, nunca é uma despedida rápida. Então tchau e tchau. É sempre um até logo, um aperto de mão, uma conversa a mais, e depois um outro abraço, e depois mais um pouco de conversa, porque nós não queremos nos afastar, porque são pessoas queridas do nosso coração. Por que seria diferente com Cristo? Mesmo eles não sabendo que era Jesus, sejamos francos e honestos. Quem falou como Cristo? Quem expôs a palavra como Cristo expôs? Quem poderia falar sobre o Messias com tanta propriedade, com tanto poder, com tanta habilidade como o próprio Cristo? Como não querer estar ao lado de Cristo se Ele fala das coisas concernentes ao reino de Deus? Claro que eles queriam que Ele ficasse, por isso eles disseram: fica, o dia já declina, não continue não,
por uma série de razões. A primeira delas, penso, era exatamente por isto, pela razão daquele desconhecido falar com tanta propriedade, de forma tão extraordinária, sobre a razão central da vida daqueles dois. Mas havia outras considerações, o dia declinando, perigo, viajar de noite já é complicador, ainda hoje é complicado, especialmente viajar para um lugar que nós não conhecemos muito bem, a estrada, enfim. Então há diversas razões secundárias, mas há uma razão principal. Queremos ouvir mais sobre o Messias. Não mudou? Não começou a mudança de perspectiva? Claro que começou. Mudará ainda mais, porque o Senhor da igreja não faz as coisas pela metade. Versos 30 em diante. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus amados irmãos, aqui esta lente é não apenas trocada, mas ela é de fato substituída pela forma santa de enxergar as coisas. O dia fica conosco, o dia já é tarde, olha, as coisas são perigosas para lá, queremos ouvir mais, como afirmei, mas o dia já é tarde e há todos os perigos que implicam em continuar este caminho já tarde do dia, já anoitecendo, ainda mais sozinho. Então vejam como as coisas foram procedendo. Aconteceu que eles estavam à mesa para fazer a refeição. Via de regra, o dono da casa, era o dono da casa quem partia o pão e dava graça. É muito especial vermos Cristo tomando esta iniciativa. É parte do seu senhorio, é parte de sua soberania, é parte do seu exercício de poder sobre absolutamente todas as coisas e todas as circunstâncias. Me permita abrir um parênteses aqui, não diz, a Escritura não diz isto, é uma achologia, eu não ferirei o texto, reverendo Alain pode ficar tranquilo, eu não ferirei o texto, é uma impressão minha, penso eu, vou colocar um parênteses, que enquanto eles estavam lá vendo Cristo partir o pão, dar graças, eu acho que eles pensaram mais ou menos assim: eu já vi isso antes. Parece com o Messias fazendo as coisas e falando, ainda que seja um gesto extremamente simples, dar graças, partir o pão e dar graças. Mas era o Messias ali, eles viram aquilo acontecer diversas vezes. Fecho parênteses porque a palavra de Deus não diz o que passou pela cabeça deles. O fato é que, enquanto eles estavam nesta comunhão, Jesus se deu a conhecer finalmente. Então veja um outro detalhe magnífico. Você ama Cristo, deseja ter a devida instrução por meio de Cristo, mas você não tem tempo adequado para Ele. Nós convidamos pessoas que nós gostamos para almoçar em nossa casa, para jantar em nossa casa, para tomar café em nossa casa. Nós não convidamos desconhecidos para estar à mesa conosco. Significa que para ter comunhão com Cristo, meu amado irmão, você precisa ter um tempo
para se dedicar, para dar a devida atenção a Ele. Nós não conversamos com com o próximo, com os nossos irmãos, com conhecidos, andando, dando 3 passos, dizendo, depois a gente continua a nossa conversa. Nós não conversamos assim, porque é no mínimo indelicado, é uma falta de educação. Nós paramos, e ainda que com um tempo já bem escasso, pelo menos da maioria, nós ainda procuramos exercer uma certa cordialidade. Por que nós não daríamos o tempo necessário para Cristo? Na oração, na leitura da palavra, na atenção à mensagem, quer seja pregada por um ministro do Evangelho, por um presbítero, por um missionário, pela exposição da palavra. Por que nós não daremos o tempo adequado? Porque nós ao chegarmos em casa não gastamos um bom tempo refletindo sobre aquilo que nós vimos, sobre as expressões bíblicas, sobre o aprendizado da escola dominical, por exemplo. Porque quando chegamos em casa, às vezes a primeira coisa que os irmãos fazem é ligar a televisão. Parece que estamos tendenciosos a nos distrairmos rapidamente de Cristo. Chegamos em casa, é como se nós tivéssemos cumprido já uma obrigação religiosa. Que bom, agora eu posso voltar à minha vida não tão religiosa assim. Eu passarei a selecionar especialmente melhor aquilo que eu assisto e aquilo que eu ouço, porque eu quero continuar tendo em minha mente a centralidade de Cristo, porque eu não quero outras lentes para enxergar a vida, eu não quero outra forma de enxergar o cônjuge, senão aquele descrito pela palavra de Deus. Eu preciso ter tempo para ter comunhão com Cristo, eu preciso dar tempo para Ele, eu preciso ter tempo com Ele, eu preciso investir este tempo, e se eu não tenho este tempo ao longo da semana, eu preciso dar um jeito, ou acordar mais cedo, ou dormir um pouco mais tarde, ainda que seja lá uns 10 minutos, 15 minutos, não sei, 20 minutos, será os 20 minutos, os 10 minutos que eu dedicarei, que eu poderei dar um tempo de qualidade com Cristo, porque eu preciso estar com Ele muito, muito, muito. Se eu não encontro Cristo, para onde eu vou? Maria Madalena foi ao sepulcro, não viu o Messias, permaneceu ali, e alguém poderia perguntar, por que ela não voltou? Porque se ela não encontrou Cristo, para onde ela vai? Se Ele era a razão da vida dela, para onde ela iria? Se Ele é a nossa razão, por que não darmos a devida atenção a Ele que fala tão claramente conosco? Meu filho Mateus, nós temos um videozinho lá em casa, e o nome do DVD é Quem é Jesus? E ele assiste aquilo 50 mil vezes por dia. E quando eu não coloco o CD para ele, ele chega e diz assim, papai, quero ver Jesus. Papai, quero ver Jesus. E eu viro para ele toda vez e digo, meu filho, eu espero de todo o coração que você queira ver Jesus para o resto da sua vida sempre. Irmãos, é isto, devemos querer ver o Senhor da igreja, e é claro que é a Escritura Sagrada, é o meio usado para isto. Por um acaso, Cristo fez o céu se abrir, por um acaso o chão tremeu, por um acaso houve algum evento extraordinário para renovar a fé, a alegria, a esperança e o vigor daqueles 2 discípulos. Por um acaso algo daquilo que nós temos encontrado em nossa geração aconteceu com ele. Por que Cristo não se utilizou destes meios extraordinários? Porque não há um meio mais extraordinário e eficaz do que a Escritura Sagrada. Por isto, começando por Moisés, pelos profetas, expunha o que a seu respeito constava nas Escrituras. Aconteceu que eles estavam à mesa, nós já vimos isto,
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Vamos ler esse texto? Nós estamos nos aproximando do encerramento. Verso 32, vamos ler. E disseram um ao outro. Caríssimo irmão, as Escrituras precisam ser abertas, as Escrituras precisam ser expostas, precisa ser exposta a palavra de Deus. Precisamos buscar locais adequados em que esta palavra é pregada exatamente com propriedade. Mas veja, há um outro lado neste aspecto. Há quanto tempo o seu coração não arde toda vez que a palavra é aberta e lida e pregada e explicada? Esta é uma dos momentos de maior importância da vida cristã, quando paramos para ouvir a palavra sendo pregada, e a palavra faz sentido à nossa mente, faz sentido ao nosso coração, e o nosso coração de fato se inclina, e ele bate mais forte, e ele recebe esta palavra com uma alegria imensa. Há quanto tempo o seu coração não bate tão forte assim? Normalmente, querem ver como isto funciona? Quando o nosso time de coração vai para uma final e vai se aproximando aquela final, os que gostam de futebol sabem muito bem disso, a gente vai criando uma expectativa de vitória, e quando ganha é uma alegria grande. Meus amados irmãos, isto não é pecaminoso, mas quando você abre a palavra e lê sobre Cristo, o seu coração não deveria arder muito mais do que quando arde por um time de futebol. Por um acaso, seu time de futebol lhe deu salvação? Seu time de futebol sempre lhe dá alegria? Nós sabemos que não. Por um acaso, seu time de futebol protege a sua família? Por um acaso, seu time de futebol lhe dá condições de estar diante de Deus e não ser consumido? É Cristo. É Cristo. É claro que eles disseram para o estranho continuar com eles, porque enquanto aquele estranho falava do Messias, o coração ardia, porque eles sabiam que Cristo fazia sentido para eles, porque eles amavam Cristo. Cristo se deu, os alcançou, se revelou a eles, eles sabiam quem era Jesus. Verso 33, depois Cristo se revela, eles ficam sabendo que é Cristo, quem estava ali com eles, e eles disseram: olha, o nosso coração ardia, claro que ardia, só podia ser assim porque era Cristo conosco. Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Aqui a mudança se efetivou. Aquele caminho do início da história, lá no verso 13, aquele início de jornada para Emaús, era um início de caminhada triste, ruim, desastrosa, ímpio, pecaminoso. Desobediência era um dos ingredientes ali. O estranho se aproxima, chegam a um determinado local, olha, fica conosco, já é tarde, mas não é tarde, nunca é tarde para falar das boas novas da ressurreição. Era tarde para aquele estranho continuar caminhando sozinho, mas já não era tão tarde assim para eles voltarem e anunciarem: olha, Cristo ressuscitou, nós o vimos. Podemos falar agora também aquela realidade das mulheres, aqueles outros discípulos que disseram que de fato ele não estava no túmulo. Tudo isto agora tornou-se realidade efetiva em nosso coração e em nossa mente. Cristo ressuscitou, nós o vimos. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os outros diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão, Mas não é impressionante que no início desta trajetória eles disseram: tudo aquilo que falaram sobre Cristo era assim, varão profeta, poderoso em obras, palavras, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas não esperamos mais. Eles colocaram mais verdade, mais ingrediente ainda nesta história, disseram: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, porque foram ao túmulo e não o viram lá. De fato, alguns discípulos disseram que o viram, mas não o viram. Eles não tinham visto. Eles param entristecidos para explicar toda esta história. Quando Cristo torna-se realidade plena na vida deles, não há mais espaço para desilusão, para o medo, para a dúvida. A fé é novamente revigorada ou santificada, a alegria é trazida de volta ao coração, e eles podem voltar não contando mais da seguinte forma: nós esperávamos, não vimos e acabou. Não. Perceberam que é o mesmo caminho, só que de volta. É o mesmo caminho. A diferença é que o caminho de ida foi sem Cristo. O caminho de volta foi um caminho com Cristo. E com Cristo não há tempo ruim. Com Cristo nós encontramos, em Cristo nós encontramos todo o vigor, toda a alegria, todos os recursos espirituais que nós necessitamos para enfrentar este mundo tão difícil, tão desgastante, e é mesmo, e nos desgasta e nos constrange muitas vezes, mas em Cristo nós estamos protegidos, meus amados irmãos. Se o seu caminho até esta igreja foi um caminho mais ou menos parecido com o destes dois discípulos, você já poderá voltar para sua casa, ou de onde veio, sabendo que poderá voltar nesta certeza bendita e maravilhosa, que o Senhor Jesus ressuscitou, e já faz parte da nossa vida. É a mensagem que a igreja tem a oferecer aos pecadores. A mensagem da igreja não é: venha para a igreja, isso será consequência. A mensagem da igreja é: conheça a Cristo, vá até Ele. Eu espero de todo o meu coração que nós tenhamos tempo para Cristo, comunhão com Ele, para que Ele sempre, sempre, sempre restaure a nossa fé, renove o nosso vigor, para continuarmos servindo e bendizendo o seu nome aqui nesta igreja. Uma oração que faço também é para que, como igreja organizada, também esta igreja seja sempre alvo do encontro com Cristo, do seu contato, que Cristo sempre venha ao encontro, ao socorro desta igreja, para, segundo o bom propósito do nosso bom Deus, termos aí mais um século, 2, 3, quantos séculos Deus permitir que esta igreja esteja presente aqui, sempre adorando e bendizendo o Cordeiro de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Precioso Deus, permaneça conosco, e obrigado pela realidade bendita de Cristo Jesus. Nós agradecemos ao nosso Redentor, porque sabemos que Ele sempre vem ao nosso encontro, Ele sempre vem nos socorrer, especialmente naqueles momentos de fragilidade da nossa fé. Permaneça conosco, ó Deus, ao longo deste dia, e nos permita estarmos aqui logo mais à noite para continuarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Amém.